A hora da graça. A hora da graça. Com o pastor Felipe Costa. Terceiro sintoma da síndrome de gafanhoto: o pessimismo. Está aí no versículo 32. E infamaram a terra que tinha espiado perante os filhos de Israel, dizendo: a terra pelo meio da qual passamos a espiar é a terra que consome os seus moradores, e todo o povo que vimos no meio dela são homens de grande estatura. Então olha o pessimismo e a falta de fé daqueles homens. Então o pessimismo, irmãos, é algo terrível, porque o pessimismo ele nos faz duvidar das promessas de Deus. O pessimismo faz nos duvidar de Deus. O pessimismo traz incredulidade para o nosso coração. Veja que por causa do pessimismo, aqueles 10 príncipes contaminaram toda a nação de Israel. Por causa do relato pessimista, por causa do relato incrédulo deles, toda a nação foi contaminada por causa do relato deles. Toda a nação foi contaminada por causa do pessimismo. Eles conseguiram contaminar todo o povo com desânimo e incredulidade. Então eu digo algo para você, querido: fuja do pessimismo. Não ande com pessoas pessimistas, ande com pessoas de fé. Não caminhe com pessimista, porque o pessimista tem o poder de te contaminar. Esses 10 príncipes, eles contaminaram todo o povo com o seu pessimismo. Nós não podemos subir contra aquele povo porque são mais fortes que nós. A terra é terra que consome seus adversários, seus moradores. Eles conseguiram colocar a incredulidade e o desânimo no coração do povo por causa do pessimismo deles. E quantas das vezes nós caminhamos com pessoas pessimistas, com pessoas que você não pode falar nada para ela, a primeira coisa que ela faz já é trazer o pessimismo. Mas será que vai dar certo? Será que nós vamos conseguir? Será que nós vamos vencer? Eu digo para você uma coisa: nós já temos a promessa, e se Deus falou, se Deus prometeu, Ele vai cumprir, e pronto, acabou. É Deus, aleluia. Então eles contaminaram todo o povo com a incredulidade e com o pessimismo. Mas eu quero trazer para você, olha para você ver, enquanto aqueles 10 estavam com o pessimismo, olha para você ver, olha como estava Caleb, no versículo 30, olha o que Caleb disse. Então Caleb fez calar o povo perante Moisés e disse: subamos animosamente e possuamos-la em herança, porque certamente prevaleceremos contra ela. Olha para você ver, essas são palavras de um homem de fé. Subamos animosamente, subamos com ânimo, porque certamente, eu tenho certeza, ele estava dizendo, nós vamos prevalecer contra ela. Por quê? Porque Deus está conosco. Ele sabia que Deus estava com eles. O mais triste nessa passagem, meus queridos irmãos, é que eles já estavam às portas da terra prometida. Eles já estavam a ponto de entrar na terra. Bastava simplesmente eles obedecerem e tomar posse da terra. Ele já havia chegado no limite que separava o deserto da terra prometida. Para frente a terra prometida e atrás o deserto. Eles estavam com a mão na bênção para entrar no cumprimento da promessa de Deus. Mas o pessimismo envolveu todo aquele povo de uma forma que trouxe desânimo e incredulidade ao coração daquele povo. A quarta coisa, o quarto sintoma da síndrome de gafanhoto, é que quando a pessoa tem essa síndrome, ela tem uma fraca autoestima. Versículo 33, olha o que eles disseram: e éramos aos nossos olhos como gafanhotos. Olha para você ver, eram príncipes, mas diante dos problemas se sentiram como gafanhotos. Príncipes que diante do problema, diante da luta, se sentiram como gafanhotos. Eles eram príncipes, mas se encolheram e se sentiram como insetos, irmãos, porque gafanhoto é inseto. Diante daqueles gigantes, eles se sentiram como gafanhotos. Eles dizem: olha, e éramos aos nossos olhos como gafanhotos. Olha que visão distorcida que eles tinham de si mesmo. E quantas das vezes eu e você nós temos distorcido, nós temos uma visão distorcida de nós mesmos. Nós somos filhos de Deus, porque a todos quanto receberam, deu-nos o poder de serem feitos filhos de Deus.
Nós somos filhos de Deus, mas diante do problema você se sente um gafanhoto, você se sente como um inseto. Eles se diminuíram tanto que se sentiu como inseto sob a bota daqueles gigantes. Então olha para você ver que situação terrível. O quinto sintoma da síndrome de gafanhoto é uma visão distorcida da realidade. Eles tiveram uma visão distorcida da realidade. Ainda no versículo 33, na parte B do versículo, diz assim: e assim também éramos aos seus olhos. Eles disseram: olha, diante dos olhos do gigante nós também éramos como gafanhotos. Além de eles olharem para si mesmos como gafanhotos, eles disseram que os gigantes enxergavam eles como gafanhotos. Era uma visão distorcida. Por quê? Porque a Bíblia vai dizer, irmãos, que o terror de Deus estava sobre aquela terra. O terror de Deus estava sobre todas as nações, porque todas elas ouviram que o Deus de Israel havia aberto o Mar Vermelho, que a nação egípcia havia perecido no Mar Vermelho, que Deus caminhava com aquele povo dia e noite. Todas as nações estavam tremendo. Depois lá em Josué, quando você vai ler acerca do relato, quando aqueles dois espias eles entram em Jericó, você vai ver pela boca de Raabe que o terror havia tomado conta daquelas nações, porque todas as nações tinham ouvido o que Deus tinha feito aos egípcios, como Deus abriu o Mar Vermelho e caminhava com o povo no deserto. Então eles tinham, aleluia, tudo isso ao seu favor, mas em vez, aleluia, deles olharem para si mesmo e enxergarem a verdadeira realidade, que eles eram escolhidos de Deus, que Deus estava com eles, que eles eram filhos de Deus, que eles eram príncipes, eles tiveram uma visão distorcida da realidade. E quantas das vezes eu e você, da mesma forma, surge o primeiro problema, o primeiro gigante, você já se esquece que é filho de Deus. Irmão, você que é pai, você acha que se você vê teu filho em perigo, você não vai intervir e livrar o teu filho do perigo? Nós, sendo maus, nós já temos essa atitude. Você acha que o Pai nosso que está no céu, você acha que Ele vai deixar você perecer? Se eu e você sendo maus, nós sabemos socorrer os nossos filhos quando nossos filhos estão em perigo. Você acha que Deus, Ele não vai te socorrer na hora do perigo, na hora da aflição? Às vezes, irmãos, nós diminuímos Deus e colocamos Ele como se fosse desse tamanhinho por causa da nossa incredulidade. Então pare de ter uma visão distorcida das coisas. Se enxergue dentro da palavra de Deus. Reconheça e conheça a tua identidade espiritual. Davi conhecia a sua identidade espiritual. Davi sabia que ele tinha sido escolhido por Deus, que ele tinha sido chamado por Deus. Por isso, diante de Golias, ele não temeu, porque ele sabia que Deus era com ele. Ele disse: olha, hoje mesmo o Senhor vai te entregar nas minhas mãos. Hoje mesmo eu vou dar a tua carne às aves do céu para elas comerem. Ele sabia quem ele era diante de Deus. E se tem uma coisa que eu e você nós devemos entender, é quem nós somos diante de Deus. Você deve ter uma visão exata das coisas e não a visão distorcida.